Fala pessoal, tudo bem? Nessa rápida aula a gente vai tratar sobre diagramação de conteúdos. É uma aula muito básica, eu quero que você preste bem atenção, porque por mais que seja um conteúdo fácil, um conteúdo que você talvez já conheça, eu vejo que muita gente na internet não se preocupa com a diagramação de conteúdos, de textos. Fazendo com que os alunos tenham dificuldade de assimilar conteúdo, de assimilar o que está sendo apresentado no texto. Tá? Então, essa aula não vai ser para te ensinar a utilizar um processador de texto como o Microsoft Word ou o Google Docs. Vamos presumir que você já tenha um conhecimento básico, mas também, se não tiver, você seguindo essa aula, você vai conseguir diagramar o seu conteúdo de forma bem simples e objetiva, que é o que a gente quer aqui. Tá? Então vamos lá, estou com o Microsoft Word aberto aqui, eu já tenho um texto escrito aqui de diagramação de conteúdos, e eu vou começar por ele. Tá? Vamos imaginar que esse aqui seja o capítulo 1, o módulo 1 da minha apostila, diagramação de conteúdos. Tá? E aqui para baixo eu vou escrever os textos sobre esse assunto. Tá? Então eu vou colar aqui um texto que eu já tenho como base. Tá? Vou aqui utilizar somente texto. E vou colar várias vezes para que eu tenha um texto mal formatado, como vocês podem ver aqui. Tá? Então, assim, isso aqui eu já vi várias vezes na internet, tá? Eu vi em várias apostilas, vários materiais que tinham esse tipo de formatação, ou seja, nenhuma preocupação com o conteúdo, com a formatação desse conteúdo, tá? E isso faz com que o aluno se desmotive a estudar. Por quê? Porque é um conteúdo denso, é um conteúdo cansativo, a fonte é muito pequena, então se eu tiver alguma deficiência visual, eu talvez não vou conseguir ler, eu vou ter que aumentar o zoom dessa tela. Então, por exemplo, se eu estiver lendo em um ônibus, ou se eu estiver precisando sair e só poder ler um pouco, eu não vou saber onde é que eu estava lendo e parei de ler. Então é bem ruim de ter uma pausa aqui de leitura. Tá? Então a gente precisa formatar esse conteúdo para que ele se torne de forma mais simples, que a leitura se torne de forma mais simples para o aluno. Tá? Então vamos lá, eu posso formatar isso aqui de duas formas. Tá? Eu poderia simplesmente vir aqui e formatando por aqui, como vocês já sabem, um alinhamento, coloco ele para a esquerda, posso aumentar ou diminuir a fonte dele aqui, por exemplo, né? E poderia ir formatando por aqui. Qual é o problema? Se eu tiver uma apostila de 200 páginas, se eu tiver um material muito grande, eu vou me perder nessa formatação e ela não vai ser padronizada. A gente tem que sempre se preocupar com a padronização do conteúdo. Tá? Então, para isso, o Word ele já ajuda a gente. Ele já tem aqui alguns modelos pré-definidos. Tá? A gente vai utilizar aqui basicamente o título 1, né? Título 1 e título 2, e o normal, que é o parágrafo. Tá? Então, o que isso aqui faz? Isso aqui é um padrão já definido pelo Word, que a gente vai modificar pelo padrão que a gente quer. E eu vou sempre seguir esse padrão daqui para frente. Então, vai ficar muito mais fácil de diagramar esse conteúdo. Então, vamos lá. Por exemplo, esse aqui é um título. Eu quero iniciar o assunto de diagramação de conteúdos. Então, é um título 1. Eu vou clicar aqui em cima dele. Mas eu quero modificar esse título 1. Eu clico com o botão direito e vou em modificar. E aqui vai aparecer várias informações, mas basicamente eu só vou utilizar aqui o tamanho da fonte e o tipo da fonte. Tá? Então eu vou manter Calibre Light, eu achei que está uma fonte legal e está num tamanho legal. Eu só vou colocar ela em negrito. Tá bom? O que eu vou também fazer aqui? Vou formatar mais um título 1. Tá? Que seria um caso, um subcapítulo. Por exemplo, se eu tivesse um outro assunto dentro de diagramação de conteúdos, que fosse um subcapítulo. Tá? Então eu vou vir aqui em título 1, vou modificar isso aqui. E vou basicamente colocar como se fosse padrão do título 1, do título que a gente criou agora, só que com uma fonte um pouquinho menor. Vou colocar negrito também. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui agora um outro conteúdo, por exemplo, diagramando em Excel. Eu vou estar utilizando o título 1. Tá? Por quê? Porque ele tem referência do título anterior. Ele está no mesmo tipo de capítulo. Tá? Se fosse um capítulo novo, eu utilizaria o título 1 para falar de outra coisa nova. Mas como eu vou estar seguindo a mesma linha de raciocínio aqui, eu vou utilizar o título 1. Tá?
Outra coisa importante, a gente formatar o parágrafo normal. Clico com o botão direito, vou em modificar, e aqui eu vou aumentar o tamanho dessa fonte, vou continuar utilizando calibre, mas vou colocar calibre 14. Tá? E outra coisa que eu também faço aqui é alinhar justificado, que fica bem mais padronizado o conteúdo. Tá? Então vou dar OK, e olha que legal, todo o meu conteúdo já vai estar formatado. Tá vendo? Aqui não está numa formatação boa, eu só basicamente aumentei o número da fonte e coloquei justificado, tá? Mas essa é a base que a gente quer. Então vamos lá, o que a gente tem que fazer agora? Esse conteúdo aqui está muito grande ainda. Ele está um parágrafo só, muito grande. Então, o que a gente vai ter que fazer? Na hora de você montar o seu conteúdo, eu quero que você separe o seu conteúdo em blocos de assimilação, blocos de conteúdos, que o aluno ele assimile aquilo e ele passa para um outro bloco. Então, são blocos de assuntos. Por exemplo, aqui, eu não sei o que está escrito aqui nesse texto, porque foi um texto que eu copiei na internet, mas vamos supor que aqui seja um bloco de conteúdo, um bloco de assunto que eu quero que um aluno assimile. E aqui eu já entro numa outra linha de raciocínio. Tá? Então você tem que manter essa linha de raciocínio e fazer essas pausas para que o texto fique de forma muito mais clara e que o aluno consiga assimilar esse conteúdo de forma muito mais simples. Eu não aconselho você a fazer separação por linhas. Por exemplo, a cada 10 linhas eu vou quebrar um parágrafo. O ideal seja que você separe por esses blocos de conhecimentos, tá? E separe sempre por linha de raciocínio. Então, se você está explicando uma coisa, acabou o raciocínio, dá um Enter, pega um parágrafo novo. Tá bom? Então, se tenha 3 linhas, se tiver 3 linhas e você precisar fazer um parágrafo novo, não tem problema. Tá? Importante é sempre ter essa separação de linhas aqui, para que a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele consiga mentalizar que aquilo ali é uma separação de raciocínio. Tá? Por exemplo, se eu estiver fazendo uma leitura e precisar sair para tomar uma água, quando eu vou retornar, eu sei que eu estava no segundo parágrafo. Né? Então é muito mais fácil do que eu ter que ficar procurando o conteúdo no texto inteiro. Tá bom? Então essa é uma regra bem básica que você já pode seguir. Tá separando o conteúdo por blocos. Tá? Aqui ó, tem um outro exemplo bem legal. Por exemplo, se você... Deixa eu dar um Enter aqui para separar. Aqui agora ficou muito mais fácil, né, a leitura desse conteúdo, por mais que seja uma leitura de um conteúdo grande. Tá? Vamos supor que esse diagramando do Excel ele esteja aqui. Tá? E ele seja um outro assunto. Então eu estou falando aqui de diagramação de conteúdo, a introdução, e aqui eu vou falar sobre a diagramação do Excel. Tá? Eu não preciso manter ele na mesma página. Tá certo? Eu posso colocar ele para a segunda página para ter essa separação de conteúdos, tá vendo? Então é como se eu estivesse lendo aqui um assunto, fechou esse assunto, eu fosse para a segunda página que fosse um outro assunto. Então, por exemplo, na apostila, se o aluno fechar e voltar, ele pode memorizar que página ele estava e só retornar naquela página. Então acaba sendo muito mais fácil se você faz essa separação por assuntos, tá? Basicamente é isso. Se você manter essa linha de formatação, tá? Vai ficar muito mais fácil para o aluno. Então se preocupe sempre em separar esses blocos de raciocínio, dá uma quebra de linha, dá um parágrafo novo para outros assuntos, tá? E de preferência não coloquem muitos assuntos na mesma página. Então aqui, por exemplo, eu posso separar, jogar isso aqui para uma próxima página, porque já tem muito conteúdo aqui, tá bom? Eu posso estar utilizando imagens, eu posso estar utilizando outros tipos de recursos também para formatar esse conteúdo. Então, por exemplo, aqui, esse é o básico, tá? Eu quero que vocês comecem pelo básico, mas vocês podem depois estar otimizando essa formatação, criando alguns tipos de efeitos aqui para deixar de forma mais atrativa essa apostila, né? Então, por exemplo, aqui eu deixei a primeira letra maior para dar um destaque ao início do texto. Coloquei em negrito aqui, destaquei um conteúdo que eu quero que o aluno assimile. Então você pode fazer várias coisas para melhorar a formatação do seu texto, tá? Mas principalmente se atentem à separação aqui dos parágrafos e à utilização aqui dos títulos, tá bom? Por hora é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, estamos à disposição, tá bom?